Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Existem alguns textos. A Bíblia é toda interessante, não há dúvida disso. Mas quando a gente olha os livros históricos, o Evangelho é um livro histórico. Os Evangelhos são livros históricos, no caso, biográficos, porque falam a respeito da vida de Jesus. Em alguns momentos, eles não contam a história de forma cronológica. É muito comum você encontrar isso. E aqui no Evangelho de Lucas, esse capítulo 14, que eu disse que ia compartilhar com você, e vou compartilhar um texto. Jesus está participando de um jantar na casa de um fariseu, de um importante fariseu. Os fariseus faziam parte de uma religião, de uma religião política, não era um grupo político-religioso. E ali estavam reunidos, e Jesus deu várias lições, de uma forma muito legal, bem direta, bem criativa. Nesse encontro usou 3 parábolas. E logo depois, no verso 25, é daí que eu quero ler com você. Versículo 25. Lucas muda completamente a narrativa. E aí diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se com o dinheiro que tem será o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi mais um dos discursos onde Jesus falou à multidão. E esse texto é um daqueles textos que nós podemos intitular como discípulo ou multidão. Qual desses você é? E é disso que vamos conversar hoje à noite. Discípulo ou multidão? Qual desses você é? E nós vamos responder essa pergunta olhando a respeito do que Jesus fala dos discípulos. Primeiramente, discípulo ama mais a Jesus do que as pessoas. Pode escrever esse tópico. Discípulo ama mais a Jesus do que as pessoas. E a passagem onde Jesus se dirige à multidão, ele é muito claro quando ele fala: quem ama, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de vir a mim. Jesus não está condenando a relação familiar. Pelo contrário, família é um projeto de Deus.
Na verdade, o que Jesus quer nos ensinar, que está falando, é que o amor a Ele deve estar acima de qualquer coisa. Amar a Ele acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. É interessante quando nós observamos os mandamentos no Velho Testamento. O primeiro mandamento entregue por Deus, através do anjo que entregou a Moisés: ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, sobre todas as coisas. Quando o próprio Jesus resumiu os mandamentos, e ele disse claramente: ame a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Deus quer ser o número 1 da sua vida. Deus quer ser o número 1 da sua vida. Ele não quer que o número 1 seja ninguém, nem mesmo seu parente mais íntimo. Deus não quer que o número 1 não seja o seu cônjuge. E às vezes as pessoas vivem em função de um cônjuge, de um casamento. Claro que nós temos que amar, claro que nós temos que cuidar, mas acima dessa pessoa está Deus. O número 1 da sua vida não deve ser o seu filho. E é impressionante o como às vezes nós nos importamos, nós estamos tão preocupados e nós valorizamos tanto os nossos filhos e colocamos acima de Deus. Não, Deus quer estar acima dos seus filhos. Deus quer ser o número 1. O tempo todo o número 1. Nada pode afastar você desse pensamento, Deus ser o número 1 da sua vida. E nós amamos mais a Deus quando? Eu vou dar algumas dicas para você. Primeiramente, suportamos a pressão familiar por causa da nossa fé. É normal quando nós começamos uma caminhada com Cristo. É normal que vai vir algumas dificuldades. Infelizmente, hoje a igreja deixou de ser o sinônimo de um lugar bom, edificante. Mas nós não podemos esquecer que apesar do Evangelho estar tão deturpado, isso era uma evidência dos últimos dias. De manhã no seminário nós estamos falando sobre os últimos dias. E um dos sinais era que iria ter a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Nós estamos vivendo isso. Mas infelizmente isso está fazendo com que o Evangelho seja manchado, não é? As pessoas criticam: você vai para a igreja para sustentar pastor, dá dízimo para pastor. Mas você tem que entender que pressões como essa, elas servem para testar até que ponto você está disposto a amar a Deus. Até que ponto você está disposto a colocar Deus como o número 1. Vão vir pressões. E é impressionante que parece que as pessoas que estão do nosso lado, que os nossos familiares não veem a transformação. Eu estava conversando com uma pessoa que decidiu nesse ano 2015 fazer um ano diferente, entregou a vida a Jesus. E, claro, normal, a família pressionou. Quer dizer que agora você vai dar dízimo para pastor na igreja? E aí ele simplesmente falou: olha, mano, preste atenção que eu vou lhe falar uma coisa. Quantas vezes você me viu valorizando a minha família? Quantas vezes você me viu valorizando o meu casamento? Quantas vezes você me viu dando tanta atenção para minha esposa como eu tenho feito nesses últimos tempos? Isso é o resultado da minha busca a Deus. Mas as pessoas ficam cegas. Às vezes eu acho que preferem ver a pessoa no vício, ver a pessoa nas drogas, ver a pessoa na bebida, do que ver uma pessoa com a vida transformada. Mas entenda que o diabo vai usar as pessoas mais próximas de você para desanimá-lo. E essa é a grande questão. Até que ponto
Deus vai ser o número 1 da sua vida. Um discípulo, ele aguenta a pressão, as pressões que vão vir normalmente dentro do lar. Vão questionar você. Os seus melhores amigos vão questionar você. Quando nós falamos de fé, não dá para explicar como uma conta matemática que 1 mais 1 é 2. Quando nós falamos de fé, é algo muito pessoal. E aquilo que Deus faz no coração, a transformação que Deus faz numa vida, é muito pessoal. Quem está de fora não tem ideia da magnitude que é essa vivência com Cristo numa nova vida, tão totalmente diferente do que era antes. Segunda dica para você: nós amamos mais a Deus do que as pessoas quando? Segunda dica: deixamos claro diante das pessoas mais próximas que a partir de agora Deus é a nossa prioridade. Deixamos claro para os mais próximos que agora Deus é a nossa prioridade. E é normal que as pessoas não entendam isso. E agora que você começou uma nova vida, que você não faz mais parte da multidão. A multidão andava e ouvia os ensinamentos de Jesus. E daquela multidão saíram discípulos, saem discípulos. Eu espero que já tenha saído da multidão e já tenha se tornado um discípulo de Jesus. E um discípulo ama mais a Deus do que as pessoas quando deixa claro a partir de agora quais são as prioridades. Deixa eu explicar para você. Claro que nós podemos cultuar a Deus onde nós estivermos. Claro que nós podemos cultuar a Deus no nosso quarto. Claro que nós podemos ter um momento de culto a Deus até no nosso carro dirigindo. Deus, ele não está presente num prédio como esse. Esse lugar aqui, ele não é santo, ele não é consagrado. Ele só é santo quando nós estamos aqui. Deus está presente quando nós estamos aqui, porque Deus está em nós. Mas são lugares como esse, são nesses momentos que nós recebemos aquele ânimo, aquela força, aquela energia, aquela palavra de incentivo para nós continuarmos a caminhada. E esses momentos são importantes para essa nova vida que agora eu tenho, vivendo Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, como discípulo de Cristo. Momentos como esses são importantes. É aqui que eu tenho as forças renovadas, é aqui que as palavras me animam, renovam minhas energias, e às vezes chegamos até cansados da caminhada, mas saímos revigorados. Já aconteceu isso com você? De você chegar fraco, cansado, desesperançoso, e você sair daqui revigorado? Isso tem que ser sua prioridade. Você tem que ter cuidado, porque, olha, quando você sai de momentos como esse, onde nós temos essa cobrança, essa amizade, onde nós conversamos uns com os outros, onde nós somos incentivados, somos exortados, onde nós recebemos afago, amor, são esses momentos importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Essas reuniões você tem que priorizar. Você tem que priorizar as reuniões do seu grupo pequeno. E às vezes a família não entende. E aí vai falar: agora você quer estar todo domingo na igreja, mas deixe claro, sem discutir, sem reclamar, sem bater de frente, quais são as suas prioridades, e as pessoas vão respeitar a sua fé com o passar do tempo. Com o passar do tempo vão deixar de fazer a festa naquele domingo à noite. Com o passar do tempo vão entender que você vai depois do culto, e você precisa deixar claro diante de todos quem é agora a sua prioridade. Deus é a minha prioridade. Momentos que vão alimentar essa minha relação com Deus são momentos que eu priorizo. Você tem que levantar a bandeira e deixar claro as suas prioridades. Com o tempo as pessoas vão entendendo
que agora quais são as suas prioridades. Então, primeira dica, primeira atitude de um discípulo. Discípulo ama mais a Jesus do que as pessoas. Agora eu peço que você dê uma nota para esse primeiro ponto. Dê uma nota para você. Você está amando mais a Jesus do que as pessoas? Qual é a nota que você se dá para esse primeiro ponto? Segundo, é interessante que Jesus, aqui nesse discurso para a multidão, quando voltou-se à multidão, ele fala assim: alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Segunda ação do discípulo: discípulo ama mais a Jesus do que a sua própria vida. O discípulo ama mais a Jesus do que a sua própria vida. Eu não sei se você já ouviu falar da vida de Sophia Miller. Tem um livro biográfico sobre ela, muito interessante, que eu tive a oportunidade de ler. Sophia Miller, há aproximadamente 60 anos atrás, ela foi a primeira missionária americana a evangelizar a Amazônia colombiana. Começou pela Amazônia colombiana. Depois de passar um bom tempo da sua vida na Amazônia colombiana, ela passou 20 anos na Amazônia brasileira, especificamente aquela região chamada Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, e falando de Jesus para aqueles povos indígenas. Ela foi perseguida de todos os lados, tanto pelos índios quanto pelas autoridades brasileiras, mas foi persistente. Ela chegou a sair, fugir da prisão. E quando você vê o livro da biografia dela, você fica encantada com a coragem daquela mulher, solteira, sozinha, enfrentando todas as dificuldades, para levar a missão, a sua missão, concluir a sua missão, levar a palavra de Deus àquele grupo de pessoas isoladas, os índios da região amazônica. A FUNAI, há um tempo atrás, inclusive estava dizendo que os índios daquela região são dois povos, Baniwa e Curipacos. Aqueles povos da região da Cabeça do Cachorro eram os únicos índios da região amazônica que não tinham problema com alcoolismo, que não viviam se gladiando, guerra uns contra os outros. Os índios que foram evangelizados por ela. Sophia Miller morreu em 1997, mas deixou um grande exemplo de quem foi capaz de negar sua própria vida por amor a Jesus. Morreu. Era da cidade de Nova York, tinha um sonho, estava se preparando para ser artista plástica. Já algumas apresentações com as suas pinturas já tinham sido realizadas na cidade de Nova York, quando sentiu o sonho, aquele ardor no coração para essa missão que Deus a estava chamando, deixou tudo, foi chamada de louca, mas foi em busca de realizar aquilo que Deus estava colocando no seu coração, levar a mensagem do Evangelho para aqueles povos distantes. E ela fez muito bem o seu trabalho. Aqueles que são discípulos amam mais a Jesus do que a própria vida. E eu quero dar algumas dicas para você.
Talvez você não vai ser como Sophia Miller. Aqueles que são discípulos, Nem todos sairão de suas cidades, nem todos sairão de suas nações. talvez você não vai ser, A maioria vai passar a sua vida toda talvez você na mesma cidade que nasceu, nem todos, alguns inclusive no mesmo bairro. todos sairão de suas cidades. São poucos que vão sair de um lado para o outro tendo um chamado missionário. Vai passar Então não podemos ter como parâmetro a cidade que a vida de Sophia Miller para trazer para nossas próprias vidas, mas nós temos os princípios que devemos seguir. E nós amamos mais a Jesus do que a própria vida quando? Primeira dica. para trazer para Nós amamos mais a Jesus do que a própria vida quando? Primeiro, entendemos e buscamos os propósitos de Deus. nós amamos mais a Jesus. Entendemos primeiramente qual é o propósito de Deus e depois buscamos esse propósito. Nós amamos mais a Jesus. Você tem que entender o porquê que nós estamos aqui. O porquê que nós viemos a este mundo. Qual é a razão de nós existirmos? Buscamos esse propósito Qual é a razão de aqui nós estarmos? de Deus e depois buscamos esse propósito. É muito mais do que essa vidinha. O apóstolo Pedro, O porquê que nós viemos, em outras palavras, eu poderia dizer dessa forma, que ele nos chama de extraterrestres. é a razão mais do que essa vida. Irmãos, nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Dessa forma que ele nos chama É simples, porque o final, o que nós buscamos não está aqui, é numa vida que está por vir. E aqui, enquanto nós estamos, primeiramente, o propósito número 1 é nós entregarmos os nossos corações totalmente para Deus. o final, o que nós buscamos não está aqui. Segundo, ajudarmos outras pessoas a fazerem isso. Enquanto nós estamos, primeiramente, Ajudarmos outras pessoas a fazerem isso. Então, antes de tudo, para nós amarmos mais a Jesus do que a nossa própria vida, temos que entender e buscar os propósitos de Deus. Você tem que buscar, entender e buscar. A grande pergunta, o porquê eu estou aqui, é simples. antes de tudo, É muito simples. A filosofia tenta explicar isso. A sociologia tenta explicar isso de todos os jeitos. Mas a teologia tem a explicação. Deus o criou para que você o buscasse. porque eu estou aqui, é sim. E uma vez que você o encontra, você vai ajudar outros a buscarem esse mesmo Deus que você está buscando, que você encontrou. Segunda dica. Nós amamos mais a Jesus do que a própria vida quando dedicamos nossas vidas a um propósito maior. E esse propósito maior é nós cooperarmos para que pessoas sejam alcançadas. 47 pessoas, no domingo passado, decidiram começar uma nova vida ao lado de Jesus. Eu começar uma nova vida ao lado. Isso é cumprir o nosso propósito. Nós estamos aqui principalmente para nós sermos, e eu falei isso hoje de manhã, aquela tocha que vai iluminar as trevas deste mundo, porque o mundo está perdido, totalmente perdido. Os valores se perderam, mas nós ainda estamos levando a tocha. Aqui, a tocha do Evangelho, que vai iluminar o verdadeiro caminho, a vida das pessoas. Evangelho que vai iluminar o verdadeiro. E nós temos que nos mexer, nós temos que fazer algo, nós temos que dedicar as nossas vidas para o cumprimento desse propósito. E para isso você não vai precisar ser um missionário. Desse propósito. Para isso você não precisa ser uma Sophia Miller. Para isso você não precisa ser um Billy Graham. Sophia Miller. Basta você entender que o local onde você está, a família que você se encontra, no ciclo social que você está inserido, lá você vai ser um missionário, lá você vai ser a pessoa que vai trabalhar. Onde você está? Você pode fazer isso através de participar de ministérios. Olha, aqui na igreja todo mundo trabalha. Missionário. No ciclo E aqui nós trabalhamos juntos para o funcionamento dessa igreja. É porque as pessoas que são alcançadas através dessa igreja, todos que trabalham para o funcionamento dessa igreja têm participação. é porque E não tem estrelismo. cansados através dessa É fazer o que for necessário. É fazer o que é colocado nas suas mãos. É contribuir de alguma forma. Nós podemos fazer isso também colaborando. Nós temos uma estrutura. Nós estamos ampliando a estrutura. de alguma forma.
Nós podemos E cada pessoa que contribui para isso, alguns jovens estão vindo nesse período de férias, trabalharem na obra. Outras pessoas, o irmão essa semana disse, pastor, eu estava passando, eu resolvi parar para ver o que estava acontecendo aqui na igreja. Aí quando ele chegou aqui, opa, chegou na hora, pode vir trabalhar. Já foi trabalhando, ele disse, puxa vida, legal. E pessoas que estão colaborando para que esta obra aconteça, olha, eu fico visualizando, eu falei hoje de manhã que ontem eu me alegrei, eu tive um momento de alegria tão grande, quando eu fiquei imaginando esse prédio concluído. Quanto vai facilitar a nossa vida? Como vai facilitar a nossa vida? Eu fico imaginando as crianças. Nós vamos ter 10 salas, para cada uma aproximadamente 40 crianças. Algumas para mais, outras para menos. Então 40, isso vai dar 400 crianças. Olha que potencial maravilhoso. 400 crianças domingo de manhã aprendendo dessa palavra que tem lições de vida extraordinárias. Olha, É um sonho. aprendendo dessa palavra. É um sonho. Tem um local onde os adolescentes vão estar se reunindo. Isso é um sonho. É um sonho que está se tornando realidade, porque alguns entenderam que ser discípulo de Jesus é amar a Jesus mais do que a própria vida. Estão dedicando as suas vidas para que isso aconteça. É comum ter irmãos que tiram férias e vêm para cá trabalhar nas férias. É comum isso acontecer. Essa semana, recentemente, semana passada, o irmão estava me contando que foi tão bom aquele período de férias que ele trabalhou aqui na obra. E tem vários irmãos que fazem isso. Eu lembro um irmão que ele compartilhou comigo, que ele fez uma decisão, e são decisões pessoais. Aqui ninguém força, ninguém coloca, né? É pessoal. Sabe qual é o problema? Quando nós amamos a Cristo, nós não queremos ficar parados. Nós nos incomodamos. Se você não compreende isso, é porque você ainda não é um discípulo. Quando nós amamos a Cristo, nos tornamos seu discípulo, nós não ficamos parados, nós queremos ser úteis. Ou se você talvez esfriou o seu amor, o primeiro amor apagou, então está na hora de voltar às mesmas obras de antes. Mas o irmão estava compartilhando que num devido momento, porque olha, aqui sempre foi em construção, nós temos 12 anos de vida, e esses 12 anos de vida sempre foi construindo, para ampliar, para aumentar, para ter mais pessoas, uma estrutura melhor, o tempo todo. E no momento de construção que nós estávamos, o irmão decidiu, em vez, ele estava programando umas férias com a família, e ele decidiu, em vez de eu pagar minhas férias, eu vou investir mais na obra. E aquela prestação que ele havia calculado, que ele ia pagar no cartão dele, de 10 vezes, para as férias da família daquele ano, ele foi colocando todos os meses naquela construção. Você me pergunta, ele é doido? Não, ele ama Jesus. Alguém disse para ele fazer isso? Não. O amor de Cristo nos constrange e faz nós fazermos coisas inimagináveis. Quando nós somos discípulos, nós amamos a Jesus mais do que as nossas próprias vidas. Nós dedicarmos nossas vidas para um propósito maior. Nós vamos participar de um ministério, colaborar para que esta obra continue. Outra dica, você ganhar um amigo para Cristo. Quando você vai em busca de um amigo para Cristo, você está entendendo que tem um propósito maior e você quer dedicar sua vida para esse propósito maior. Não tem presente maior do que você apresentar Jesus para o seu amigo. Esse presente é inestimável. Não tem presente maior do que isso. Talvez daqui Deus vai chamar alguns para viverem como Sofia Miller viveu. Dedicar a vida integralmente. Dedicar a vida inteiramente. Nós temos irmãos das nossas igrejas que estão em outros países. Nós temos 3 casais. Tem o Eric e a Julie, que está no Peru, na cidade de Lima. E hoje tem uma nova igreja batista, Nueva Igreja Batista.
da cidade de Lima, no Peru. Nós temos 3 casais. Nós temos o Pierre, e agora eu não lembro a esposa dele, que está na África. Eu acho que na Angola, Moçambique. Eu sabia que era um país falante da língua portuguesa. Moçambique. Está em Moçambique, fazendo um trabalho extraordinário com crianças. Nós temos outro casal de irmãos que eu não lembro o nome deles, que estão em Georgetown, na Guiana Inglesa. E tem a nova igreja batista da Guiana Inglesa em Georgetown, na capital da Guiana Inglesa. Fez trabalho. Por que não? Você não pode ser um próximo. Por que não? Um dia não vai chegar você. Mas primeiro seja um discípulo. Se você vai para longe ou não, isso é Deus que vai falar. Na capital da Guiana Inglesa. Mas um discípulo entende que existe um propósito maior. Existe um propósito maior. Terceira característica do discípulo. E essa é a pergunta: discípulo ou multidão? Falando sobre o discípulo, estamos respondendo essa pergunta. No verso 27 que nós lemos, daquele texto de Lucas, capítulo 14. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Que não carrega a sua cruz. Terceiro, Não me segue. Discípulo carrega a sua cruz e segue a Cristo. Terceiro, discípulo carrega Cruz é sinônimo de dificuldade. e segue a Cristo. Nesta época, quem carregava a cruz era aqueles bandidos que seriam assassinados. Na época, quem carregava uma cruz, quem carregava... Então eles faziam uma via sacra, como Jesus fez. Eles carregavam a sua cruz, cada um a sua cruz. Jesus está falando aqui de dificuldades. Quem disse que seria fácil? Não seria fácil. Olha, e eu vou dizer para você além. Hoje no Brasil nós vivemos uma relativa liberdade, apesar de ter alguns preconceitos, mas nós vivemos uma liberdade. Nós podemos estar aqui cultuando a Deus como nós queremos. Mas eu digo para você com certeza, não vai ser assim a vida toda. Não foi assim a vida toda e não será assim a vida toda. Eu lembro quando eu era criança, meu irmão frequentava uma igreja e me levava com ele. Mas vou contar só uma para você. Eu acho que eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Não faz muito tempo, não é? Recentemente. E aquela igreja era tão perseguida na comunidade, e a igreja tinha um telhado de alumínio, que jogavam pedras, todos os cultos jogavam pedra na igreja. E um dia deixaram uma carta, Acho que eu tinha mais ou menos 7 escrita sangue na igreja. Não faz muito tempo, não é? E a autoria da carta dizia que era a carta do diabo para a igreja. Claro que não é verdade. Claro que foi alguém que escreveu. A carta do diabo Mas eu estou mostrando para você que nem sempre foi o que é hoje. escreveu. Os primeiros missionários que aqui chegaram sofreram perseguições. E não foram poucas. E eu digo para você com certeza, nem sempre será assim. Eu creio que tudo está se preparando para uma perseguição, que eu acredito que essa perseguição vai acontecer na grande tribulação. Creio que tudo está... Quando a igreja for levada e aqueles que não foram fiéis ficarem. Olha, tudo está caminhando para isso. Nós já temos o chip, nós já temos a sociedade de olho nas igrejas, porque estão pedindo dinheiro e movimentando milhões de reais. Não falta muito. Aí nós vamos ver quem é cristão de verdade. Aí nós vamos ver o tamanho da nossa fé. Aí nós vamos ver quem é discípulo e quem não é. Nós carregamos a nossa cruz quando? Algumas dicas para você. Nós carregamos a nossa cruz quando? Primeiramente, mesmo nas dificuldades, não desistimos. E quem disse que vai ser um mar de rosas? Quem promete que nós não teríamos, quem promete que nós
como cristãos, não vamos ter dificuldade são os homens, não é Deus. O movimento positivista diz que você é filho do rei, então você tem que ter tudo do bom e do melhor. Mas Deus, Jesus, o próprio Jesus falou que nós teríamos dificuldades, que nós passaríamos por dificuldades. E tem momentos que você tem que deixar para lá o porquê e mudar a pergunta. Pergunte como. Nas grandes dificuldades nós queremos perguntar o porquê. Por que, Deus, desse sofrimento? Por que dessa dificuldade? Eu sou tão fiel. Eu sou tão prestativo na tua obra. Eu sou tão dedicado no teu reino. Eu sou tão dedicado há tanto tempo. Eu estou ali lutando. E é doença, e é dificuldade, e é desemprego. Eu vejo aqui tanta gente aprontando. Eu sou tão fiel e passo por tudo isso. Tem momentos que nós temos que deixar o porquê e mudarmos, perguntarmos como eu posso ser um cristão melhor diante de tudo isso? Como eu posso melhor te servir diante de tantas provações? Como eu posso melhorar e crescer como cristão? Mude o porquê para o como. Entendendo que nós vamos ter dificuldades. Nós carregamos a nossa cruz quando, segunda dica, mesmo com decepções, continuamos sendo fiéis. Segunda dica, ao longo da história cristã, continuamos sendo fiéis. O homem decepcionou tantas vezes. Ao longo da história. Por isso que Deus disse: eu te amo mesmo hoje, ontem e para sempre. Ele não muda. Tire os olhos do ser humano. O ser humano falha. O seu líder pode falhar. O seu pastor pode falhar. O seu líder de grupo pequeno pode falhar. Pare de tentar buscar perfeição. Perfeito só veio um a este mundo e não está mais entre nós. Foi Jesus Cristo. Está à direita de Deus, esperando o dia para vir buscar a sua igreja. As pessoas falham. Pare de olhar para as pessoas e de querer mirar nas pessoas. Claro que você vai ter incentivos, claro que você vai ter algumas inspirações, mas no dia que elas falharem, olhe para Cristo, a maior inspiração de todas, a maior perfeição que já veio a este mundo. Se você olhar para o ser humano, você se decepciona. Nós temos que ser como os aviões. Os aviões usam a oposição, e dificuldades geram oposição, decepções geram oposição, e ele usa a oposição do ar, num ângulo de ataque. Tem um ângulo, tem uma pequena inclinação, e ele bota a velocidade relacionada à oposição, naquele ângulo, faz com que o avião decole e levante voo. Nós temos que ser assim. Nas dificuldades, vamos estar mais próximos de Deus. Diante dos problemas, vamos estar mais próximos de Deus. Vamos voar alto. E é isso que vai nos ajudar a continuar nessa jornada, porque o discípulo faz isso. Mesmo liso, mesmo apertado, mesmo desempregado, mesmo abrindo a geladeira e só encontrando água, mesmo abrindo o armário e vendo os últimos grãos se acabarem, continue fiel servindo a Deus. Talvez Ele queira ensinar algo com tudo isso. Por isso, modifique o porquê e coloque o como. Como servir melhor, Senhor. Eu lhe garanto uma coisa: você não vai ter uma cruz maior do que você pode suportar. Isso eu lhe garanto e eu lhe dou certeza. Você não vai ter uma cruz maior do que você pode suportar. Diga isso para o seu irmão do lado: você não vai ter uma cruz maior do que você possa suportar. Diga isso para o seu irmão do lado. Diga isso para o seu irmão do lado. Você não vai ter uma cruz maior do que você possa suportar. Uma ostra que não foi ferida é uma ostra que não produz pérolas. Que não foi ferida. As pérolas são feridas curadas. É uma ostra que não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor. As pérolas são feridas curadas.
Quando uma substância indesejada, um grão de areia, ou um parasita, consegue entrar na ostra, por ter uma parte interna muito sensível. Na parte interna da ostra tem uma substância lustrosa chamada nácar. E que quando entra um invasor, para se proteger, aquela ostra, ela começa a liberar células do nácar e começa a trabalhar para envolver aquela substância estranha. E aí várias camadas são envolvidas naquela substância até formar essa pérola tão valiosa que nós conhecemos. Há dificuldades em nossas vidas. É para formar pérolas raras, especiais, que vão brilhar a luz de Cristo, a luz de Jesus. Carregue a sua cruz. Não desista. Um discípulo não para no meio do caminho. Carregue a sua cruz. Um discípulo, ele continua se mantendo firme, independente das dificuldades. Eu louvo a Deus pelas grandes dificuldades que eu passei na minha vida. Fizeram de mim uma pérola mais bonita. E ainda virão outras, e farão de mim pérolas mais bonitas, uma pérola mais preciosa, uma pérola mais valiosa. Eu quero ser especial para Deus. Se for possível, se for necessário. Por isso, passar por provações. Eis-me aqui, Senhor. Seja um discípulo. Saia da multidão. Se for possível, se for necessário. Ainda eu tinha mais coisas para conversar com você. Seja um discípulo. Mas estou percebendo que o nosso tempo está acabando. Ainda eu tinha mais coisas para conversar. Mas eu quero, nesse momento, parar nesses 3 pontos que nós conversamos. E eu quero fazer você refletir um pouquinho. Nesse momento, eu quero parar nesses 3 pontos. Eu quero fazer você pensar um pouquinho. Você tem agido como um discípulo de Cristo ou você tem sido mais um na multidão? Eu quero fazer você pensar. Na multidão nós temos muitos. Você tem agido como um discípulo de Cristo? Basta você contar o número de cristãos que nós temos hoje no Brasil. O número de pessoas que se declaram cristãs. Basta você contar o número de igrejas que nós temos espalhado. E o Brasil não muda. Continua a mesma corrupção. Continua a mesma bandidagem. A mesma insegurança. É simples. Nós temos muita multidão. E hoje Deus está chamando você para ser um discípulo. Não mais um na multidão, mas um discípulo. E um discípulo ama mais a Jesus do que as pessoas. Um discípulo ama mais a Jesus do que a própria vida. E um discípulo carrega a sua cruz e segue a Cristo. Eu pergunto de você, onde você pode melhorar? Dê uma nota para esses 3 pontos. O primeiro você já deu. Agora dê uma nota para o segundo ponto. O discípulo ama mais a Jesus do que a própria vida. Como é que você está nesse segundo ponto? Como é que seria a sua avaliação? Depois que você der uma nota para o segundo ponto, dê uma nota para o terceiro. O discípulo carrega a sua cruz e segue, não fica parado. Depois que você der uma nota para o segundo ponto, depois que você der uma nota para o segundo ponto, carrega a sua cruz. Você tem uma ideia onde você pode melhorar? Então baixe sua cabeça. Não fica parado. Baixe sua cabeça. E vamos tirar esse momento para nós orarmos a Deus. Pai, então baixe sua cabeça. Ajude Baixe sua cabeça. cada um desses irmãos que aqui estão. Tirar esse momento. Cada um desses irmãos que saíram de suas casas e vieram aqui nesse domingo, nesse fim de tarde, para ouvirem sua palavra. Ajude-os a serem discípulos fiéis. Que não sejam apenas mais um na multidão.
mas que sejam discípulos a serem discípulos, que vão fazer a diferença nesse que não mundo. sejam apenas mais um na multidão, que não Abençoe-os. sejam apenas mais um na multidão, mas que sejam discípulos, Proteja-os. mas que sejam fazer a diferença. Nós queremos viver o cristianismo, não apenas aqui dentro, entre quatro paredes, Nós queremos mas em todos os lugares, viver pois queremos ser discípulos. No nome de Cristo. Amém. aqui dentro. Os discípulos de Jesus amam tanto a Jesus que